É isso aí, as armas de fogo não acabaram com as espadas. Ou, na verdade, acabaram, mas não exatamente na época, quando e do jeito que a maioria das pessoas pensaram. Isso é um pouco complexo, tá? Então vamos ver sobre isso no vídeo de hoje. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo ao Academia da Espada. E hoje a gente vai falar desse tema, que é uma continuação de um vídeo que eu já fiz antes, falando sobre as espadas da Primeira Guerra Mundial, sobre até quando as espadas foram utilizadas, porque geralmente é isso, assim, se você pergunta para uma pessoa na rua ou para um entusiasta, que alguém está começando ou que está acompanhando canais de história, de espada, de rima, de qualquer coisa assim no YouTube, frequentemente você vai ouvir: depois da invenção das armas de fogo, a espada ficou obsoleta. E isso não é bem verdade, tá? Isso, de um modo geral, não é verdade. O que acontece é que as armas de fogo, assim como todas as outras invenções durante milênios da humanidade, ela demorou bastante para evoluir e chegar no ponto que ela chegou. E ali, esse foi um desenvolvimento lento e gradual. E durante séculos, sim, séculos, muitos séculos, essas duas coisas, não é exatamente esse tipo, mas elas conviveram juntas, tá? Sem uma atrapalhar muito na outra, na verdade, colaborando uma com a outra. E nesse vídeo eu vou desenvolver mais para que vocês possam entender isso, tá? Para a gente acabar um pouco com essa falácia de... Porque assim, dá essa impressão de que é mais ou menos assim, tá? Que as pessoas pensam: no século XIV ali, que é quando começa a surgir, as primeiras armas de fogo, pelo menos do ponto de vista ocidental, surgem ali os primeiros canhões, surgem as primeiras armas de fogo, então pronto, de repente as espadas e todas as armas de lâmina, de haste, não servem mais para nada. E não é assim, tá? A realidade está muito longe disso. Claro, eles viram o potencial das armas de fogo, mas elas não acabaram com as espadas. Essa é uma imagem bem diferente, eu só apareço aqui com, com espadas, Mas bem, para esse vídeo. Então, as armas de fogo, elas surgem ali por volta do século XIV, na Europa, falando de Europa e tal. Tem essas teorias de que a China já teria inventado muito antes. A gente sabe que eles tinham a pólvora muito antes, mas o uso efetivo de arma de fogo vem então por ali em algum momento no século XIV, e começam os desenvolvimentos dos primeiros canhões e canhões de mão, no século XV, principalmente, que você vai ver mais esse desenvolvimento, você vai ter até cavaleiros, e pessoal de artilharia, tudo utilizando canhões pequenos, de um tiro só, canhão de mão. Então, esse desenvolvimento das armas de fogo está de uma forma muito lenta, muito gradual. As pessoas estão acostumadas com evoluções muito rápidas, porque no início do século XX, realmente a tecnologia, claro, depois da invenção da luz elétrica, de muitas outras coisas, ela faz uma curva exponencial, A gente evolui muito rápido em 100 anos, mas nunca foi assim na história, E também a mesma coisa com as armas de fogo. Então você começa, depois desse desenvolvimento, as primeiras armas com aquele mecanismo de wheel lock, depois vai para flintlock e até chegar nas armas de percussão, E esse é um caminho de séculos, tá? Séculos. E durante todos esses séculos, as armas, principalmente armas de mão, só davam um tiro. Então, assim, um tiro, você tinha, principalmente nos primeiros séculos, constantes falhas, tá? De você ir lá e o wheel lock ou os outros mecanismos depois não darem certo, a bala não disparar. Você tinha uma questão de problema de precisão, Você tinha também uma questão de distância, uma certa distância ele não vai acertar. E você tem, até o século XIX, uma questão de tempo de recarga. É claro que, desde cedo, eles viram o potencial que a arma de fogo tinha. Porque vamos parar para pensar. Na época você tinha ali, por exemplo, os arqueiros ingleses. Então um arco de guerra extremamente pesado,
né, com a puxada ali às vezes de 80, 100 quilos. Então o cara treinava a vida inteira, construía músculos, o cara tinha que ser super forte, e aí ele conseguia assim puxar, né, engajar o corpo inteiro e atirar várias vezes. E por isso, justamente por isso, por demandar talvez esse treinamento a vida inteira, é que muita gente preferia utilizar, por exemplo, bestas, né, porque ela requeria um treinamento, mas não tanto quanto o de um arco. Mas, é claro, ela tinha aquela questão de carregar, super pesado, você usava ali diversos mecanismos, dependendo da época e tudo. Então, quando chega às armas de fogo, né, você tem uma certa facilidade, né, na questão de exigir treinamento, né, porque aí você consegue disparar mesmo que só um tiro, né, e sem você precisar de treinar o cara durante 20 anos. Né, você equipa ele ali com um custo relativamente baixo, né, e com alguns meses de treinamento. E claro, eles viam que a pólvora estourava, né, tinha toda aquela coisa que poderia sempre ser um potencial. Então por isso que foram sendo investidos nas armas de fogo, mesmo com essa evolução gradual, mesmo com elas dando um tiro, mesmo tendo problemas durante todos esses tempos. Inclusive as armas de fogo também não acabaram com as armaduras, tá? Mas esse é um vídeo para a gente desenvolver um outro dia, ou talvez nem sei, né? Porque esse canal é voltado para espada, mas beleza, se vocês quiserem alguma coisa sobre armadura, sobre esse contexto, a gente pode falar também. Então olha só, do século XIV até o século XIX, as armas só davam um tiro, né? É claro que você tem grandes vitórias significativas das armas de fogo contra quem não usava, principalmente falando em canhões, né? Então tem lá a batalha dos espanhóis que venceram não sei quantos mil japoneses e não sei o que, e os portugueses também e tudo, porque, né, os canhões sim, muito efetivos, né, porque você tinha ali uma potência muito grande, né, balas, né, muito grandes, né, bolas de ferro de chumbo, etc., e que faziam um estrago lascado. Então o cara virava ali o navio, ele estava coberto de canhão, todos disparando, né? Então aquilo sim era muito efetivo. Mas a vida do dia a dia, na vida civil, etc., essas armas eram muito limitadas, tá? E mesmo para o contexto de guerra, as armas de um tiro só, os rifles, os mosquetes, tinham bastante essa limitação, tá? De precisão, de quantidade de tiro. Então vamos dar só um exemplo. Isso aqui, olha só, a gente está falando de século XIX. Então no século XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX, as armas de fogo já estavam em desenvolvimento e elas continuavam sendo usadas com as espadas, com os machados, com as massas, com as armas de haste, da mesma forma, tá? Nada disso desapareceu por causa delas. Então olha só, pegando aqui de exemplo uma arma do século XIX, tá? Inclusive aqui com brasão imperial. Isso aqui é uma clavina, né? Então olha só, você está lá com a sua arma, você vem aqui, arma ela, não vou fazer para não disparar seco, tá? Mas você arma, coloca aqui a espoleta, vem aqui, tá? Coloca a pólvora, pega a vareta, né? Soca, coloca a bolinha, né? E aí beleza, vem e plau, dá um tiro. Se você errou, e aí? Você tem que fazer esse processo agora tudo de novo. A sorte é que, como infantaria, né, você colocava ali fileiras de pessoas, então eu ia lá, podia tirar, acertei ou não, beleza, eu venho aqui carregar e a pessoa de trás passa para frente e vai atirar. Ele atirou, o outro de trás passa para frente. Eu arrumei, eu vou lá para frente e atiro. Mas veja só, você disparar uma arma dessa é um processo lento. É claro, talvez pode ser às vezes mais rápido do que algumas vezes você armar certa besta e tal, mas as armas de fogo já estavam começando a ficar, né, mais potentes, né, porque vai ter nessa evolução gradual, né, começa lá com os wheel lock, depois passa para o flintlock e aí passa para esses de percussão, né, onde sim você vai conseguindo ter uma potência um pouco maior, né, a cada nova versão você vai melhorando um pouco
a precisão, a potência de até onde vai esse tiro. Mas olha só, é um tiro, entendeu? E aí, se o pessoal aproximou, o que que acontecia, né? Você via e aí você teve a invenção da baioneta, né? Que é justamente você pegar uma arma de fogo e basicamente transformar numa arma de haste, né? Numa lâmina, para você usar no combate corpo a corpo, próximo. Então você vê, a baioneta, ela é uma arma, né, de corte, perfuração e tal, né? Uma lâmina criada já muito tardiamente, na época que já tinha muita arma de fogo. Então, se realmente as armas de fogo fizessem as lâminas desaparecer, você não tinha criado baioneta, entendeu? Outra arma que era muito usada também nessa época, né, desde o início ali de alguns séculos até o século XIX, eram as garruchas, né, ou as pistolas, como são conhecidas lá fora, né, que a gente conhece como garrucha. Isso aqui é uma garruchinha, só para ilustrar, mas depois eu posso falar dela também. Tá, aqui eram armas de percussão de um tiro ou às vezes 2 tiros. Só que para 2 tiros você tinha 2 canos e 2 gatilhos, né? Então a mesma coisa, né? Nessas garruchas da época, até do século XIX, você colocava a bala também pela frente, socava ali, né, com pólvora e tal, armava as duas e dava 2 tiros. Depois dos 2 tiros, você saca a espada, você faz alguma coisa. Então você precisa de ter essas alternativas. Mesma coisa, se você está numa situação, por exemplo, civil, você deu os 2 tiros, não abateu o cara ou errou os 2, e aí o que você faz? Entendeu? Então durante, por exemplo, o século XIX, armas desse tipo aqui eram usadas em conjunto com as espadas. Tá? Era muito comum você ter cavalarias na época, né, com algum tipo de carabina, clavina ou pistola, aí depende, né, do lugar da época e tudo, mas que às vezes tinham essa questão de usar as duas coisas, né, e de usar a estratégia das duas. Por exemplo, de você às vezes ser uma artilharia desmontada, né, de você ir a cavalo até certo lugar, desmontar, atirar e montar novamente, sair e se deslocar. E você também tinha o uso em conjunto, né, de, por exemplo, de você estar muito comum com a espada na sua mão principal, a sua arma, né, sua garrucha, pistola ou seu revólver, né, posteriormente na sua arma principal, e você usar as duas coisas, tá? Porque você poderia ir com a cavalaria, tá, e dar o seu único tiro que você tem, ou 2 tiros, e aí entrar em combate com a espada, fazer a carga de cavalaria. Ou o contrário, entra em combate ali, né, focando na espada, e ali a hora que tem ali a junção, né, o embate, né, você usa a sua espada, às vezes se defende com ela e ataca com o revólver também, entendeu? Então tinha situações de você se defender, fazer um parry e disparar a curta distância. Até porque tem isso, tá? Quando você só tem uma bala, né, ou 2, e você tem um certo limite de precisão, será que você vendo um alvo ali que vai te atacar, um alvo está a 20 metros, você vai arriscar atirar? Sendo que depois disso ele pode rapidamente encurtar essa distância? Ou você vai preferir usar, né, a arma a curta distância quando você já tiver esse embate, entendeu? Então era muito comum isso, você disparar de pelo menos, né, de 10 metros para menos, né? E aí, em meados do século XIX, por volta ali de, né, 1850, às vezes 1840, um pouco antes, começa a surgir então os primeiros revólveres, né, onde você tem ali sim uma capacidade um pouco maior de tiro, às vezes 4 tiros ou 5 ou 6, né, que eram os mais comuns, né, de 5 e 6 tiros. E aí esses sim são armas de repetição, né, você engatilha o cão, dispara, engatilha, dispara o primeiro de ação simples, né, sempre de engatilhar e disparar, e depois com ação dupla, né, de você apertando o gatilho e ele disparando. Mas ainda assim, veja só, você tinha um limite de 5 ou 6 tiros. Então, você está numa cavalaria, era muito comum isso, de você ter então ali 5 oponentes, você poder disparar 5 vezes, mas você pode errar os tiros, você pode não derrubar, né? Então você ter 5 tiros não quer dizer que você derruba 5 pessoas, né? E aí você sempre estava com a sua espada junto.
Eu ainda vou fazer um vídeo aqui, continuação desse, vai sair bem em breve aqui no canal, acho que é o próximo, tá explorando justamente só a dinâmica do uso de arma de fogo e espada junto. Elas foram muito usadas em conjunto. Mas então tinha isso, sabe? Você, né, usar, disparar e partir para carga, ou o contrário, né, próximo, e aí você dispara. Porque você tem que ter essa ciência, porque mesmo com a arma de repetição, por exemplo, um revólver desse, né, você teria que abrir, nesse caso, abrir ele aqui do lado, colocar as 6, né, fecha, dispara, né, depois você vai abrir, tirar uma por uma, depois colocar uma por uma de novo, fecha e tá pronto, entendeu? Claro, um pouco mais rápido às vezes que outros, mas ainda assim demanda um tempo, você pode não ter esse tempo, então é sempre bom você estar preparado, tá? E mesmo quando esses surgiram, você ainda tinha uma predominância de armas de um tiro. É claro, isso se espalhou muito rápido nos Estados Unidos, na Inglaterra e tal, mas aqui, por exemplo, no Brasil, você ainda tinha muitas pistolas, né, umas garruchas, né, de 1, 2 tiros. Inclusive, a gente vê muita ação, né, em conjunto de armas de fogo, espada, armas de lâmina, nessa época, na Guerra Civil Americana, na Guerra do Paraguai, né, que foi muito importante aqui, né, na América do Sul. Então, assim, nesse ponto, as armas de fogo, aí sim, elas já têm uma precisão melhor, né, agora a gente falando aí de 1860, 70, né, ela já tem precisão melhor, né, ela já tem uma potência um pouco melhor e tem repetição, né, tem a possibilidade de você dar mais do que apenas 1 ou 2 tiros. Então aí sim você começa a ver realmente um maior investimento e uso mais pesado de arma de fogo. Mas mesmo isso não matou o uso das espadas. E aí a gente chega no ponto da Primeira Guerra Mundial, tá? Que é um ponto muito importante e que sim, a gente ainda tinha espadas. Eu fiz um vídeo aqui, né, já falei sobre as espadas da Primeira Guerra Mundial, né, e até onde que as espadas foram utilizadas. Eu acho que complementa bem isso, tudo que eu tô falando aqui, tá? Mas uma coisa que acontece é que hoje a gente pensa na Primeira Guerra Mundial com aquela coisa de aviões, tanques, trincheiras. Só que até antes da guerra começar, ou mesmo no começo da guerra, ninguém imaginava isso, ninguém sabia que a guerra se daria assim. Então, até essa época, sim, era muito importante ainda a cavalaria, né? O uso de empregar a cavalaria era uma das partes mais importantes de qualquer exército, de qualquer militaria de todo mundo, né? Então, por isso, você ainda tinha espadas e elas eram importantes e você esperava que elas fossem ser usadas, tá? Mesmo você já tendo armas de repetição, né? Mesmo você já tendo ali os primeiros aviões. Inclusive, uma coisa que marca muito esse período do início do século XX e logo antes da Primeira Guerra e que mostra como que as pessoas ainda valorizavam isso, é porque mesmo com todo esse desenvolvimento de arma de fogo, as espadas continuavam a se desenvolver, as pessoas continuavam, né, os cabeças ali do exército, vamos por assim, continuavam a pensar no uso da espada e de desenvolver ela para o que fosse necessário para aquele contexto da época. Porque igual eu sempre falei aqui no canal, né, as espadas elas sempre são desenvolvidas, né, pensando no seu contexto, né, no uso do seu contexto. E veja só, as armas de fogo foram inventadas ali por volta, né, do século XIV, e elas conviveram com as espadas. E as espadas, se as espadas não fossem mais necessárias, logo que você teve as primeiras armas de fogo, você não teria mais evolução das espadas. Só que as espadas continuaram evoluindo. Isso mostra que tinha muito uso para elas. E por isso você precisava adaptar ela aos novos contextos. Então, assim, no século XIV, nós estamos falando da espada medieval de uma mão, entendeu? Ou de espada longa. E mesmo assim você continuou evoluindo essas espadas mesmo em conjunto com as armas de fogo. Rapieiras, espadins, espadruns, espadas de guarda de cesto, né? Espada larga, backsword, né? Sabres de todos os tipos, cutlass, hangers, dos saques, inclusive os sabres do século XIX.
Século XIX começa com muito uso, por exemplo, no modelo 1796, tá? E aí vai para outros modelos, né? Você continua pensando em sabres, em proteção para a mão. E, inclusive, quando a gente chega bem antes da Primeira Guerra, você tem vários desenvolvimentos. Você tem o sabre Patton lá dos americanos e você tem aqui o modelo 1812 dos oficiais da cavalaria. Então, esse modelo aqui, ele foi desenvolvido e pensado para o modelo de guerra da época, logo pré-Primeira Guerra. Ou seja, até um pouquinho antes da Primeira Guerra estourar, os caras ainda estavam pensando, planejando, né, desenvolvendo e fazendo engenharia de novas espadas, entendeu? E baionetas, né? Claro que baionetas é assunto para um outro vídeo, mas elas continuaram sendo evoluídas durante muito tempo. Mesmo aqui no Brasil, né, a gente sai desse modelo aqui do final do século XIX, né, modelo P2 ainda, muito voltado para o corte, proteção larga de mão, né, e a gente sai para o modelo dos anos 10, né, 1910, com lâmina reta, mais voltado para estocada, assim como a maioria estava seguindo esse padrão, né, na Europa, nos Estados Unidos e tudo. Então você ainda estava pensando em uso de espadas, em mudar elas, em adaptar para os contextos de guerra. Inclusive, é dito que a primeira morte feita, né, na guerra, né, na Primeira Guerra, por um oficial britânico, teria sido justamente com a espada, né, num combate ali envolvendo a cavalaria. Foi justamente usando uma espada, tá? E muito provavelmente uma espada desse modelo aqui, tá? Que era a espada de oficial mais atual da época, né? Claro que não, ele poderia estar com um modelo também antigo, mas isso aí, beleza, a gente não sabe esse detalhe. Mas, tá? Então ainda se usou espadas. E você tem, apesar de na Primeira Guerra você ter essa questão sim, né, ali depois de entrar os aviões, as trincheiras, os tanques e tudo mais, na frente oriental da guerra, isso na frente ocidental, né, na frente oriental da guerra, ainda se viu uma certa quantidade sim de ações de cavalaria, tá? E também do uso de baionetas, né? Então também teve muito isso. E não só isso, tá? Depois que a guerra acabou, os britânicos e mais alguns outros países continuaram utilizando espadas, né, entregando e solicitando, né, que os oficiais e todo mundo, por exemplo, da cavalaria tivesse as suas espadas mesmo depois da Primeira Guerra. Tá? Então os britânicos se envolveram, por exemplo, em outros conflitos posteriores à Primeira Guerra, onde eles continuaram usando as espadas. Mas então quando que vem realmente o fim das espadas, né, de uso de espadas? A gente pensa ali então principalmente na Segunda Guerra. Mesmo que a Segunda Guerra realmente você não esperava mais ver muita questão de cavalaria, porque você já tinha tanques, você já tinha aviões mais desenvolvidos, você tinha armas de repetição muito mais poderosas, você tinha alguns oficiais que ainda usavam, né, como a sua arma de comando, né, porque sempre também foi um símbolo de comando do oficial, né, de você usar para apontar coisas, para guiar a tropa, né, ser o símbolo de comando, né, de oficiais ali de infantaria, de artilharia, etc. O problema é que esses oficiais eram muito fáceis de distinguir, porque era o único usando espada, e eles começaram a virar alvos, né, sempre eram os alvos, e ali muita gente decidiu realmente então meio que abolir as espadas, né. E a cavalaria também já não tinha mais muita importância nesse contexto de guerra. Apesar que a gente ainda tem algumas coisas relacionadas à espada na Segunda Guerra, né? De um modo muito famoso, a gente tem as gunto japonesas, né? Aqueles tipo de katana, espada militar japonesa, que era mais usada como um símbolo, né, para incentivar eles, mas que teoricamente viram alguma ação, né, na mão de oficiais também guiando e liderando cargas e tudo. Mas também existe a história, né, da carga de cavalaria ali do regimento de Savoia. Tá aqui um episódio, tá, ali da Segunda Guerra, tá tido como um episódio heróico até, em que a cavalaria italiana ela, né, desafiou ali, né, o Exército Vermelho fazendo uma carga de cavalaria com as suas espadas. Isso assim em 42, né?
Então, meio que a Segunda Guerra é onde geralmente a gente decreta então o fim de uso das espadas. E se a gente for parar para pensar, isso faz o que? 80 anos. Não é tanto tempo assim. É claro, né? A maioria das pessoas muitas vezes nem chega nessa idade, mas a gente pensando em termos de história, de desenvolvimento de armas e de guerra e tudo mais, pô, isso é muito recente, né? E ainda depois disso você continua, por exemplo, usando baionetas, tá? Claro, as espadas elas caem em desuso total. E realmente, acho que às vezes algumas pessoas perguntam aqui, né? Mas com o tipo de arma de fogo que a gente realmente tem a partir da Segunda Guerra, não dá realmente mais espaço para espadas, né? Porque elas são muito eficientes, você atira de uma distância gigantesca, você tem uma precisão incrível, elas são muito poderosas, né? Você usa de curtíssima distância a longa distância, né? Então, assim, realmente não faz mais sentido a questão da espada. Então, a gente pensando dessa forma, sim, as armas de fogo, elas acabaram com as espadas, com o uso das espadas, mas só muito recentemente, tá? Só quando elas realmente chegaram num ponto onde deixou realmente a cavalaria, né, as táticas ali de combate de campo, de cavalaria, né, de ataque, aí sim obsoletas. Mas durante vários séculos, durante pelo menos 6 séculos, as armas de fogo não fizeram isso. Então, quando as pessoas dizem essa coisa de as armas de fogo apareceram e acabaram com as espadas, cara, elas foram usadas em conjunto durante 6 séculos. Cara, isso é muito tempo, entendeu? E essas espadas continuaram sendo desenvolvidas e sendo usadas assim de monte, tanto em contexto civil quanto no contexto da guerra. Não, as armas de fogo não acabam com as espadas rapidamente ou assim que surgem, mas sim elas acabam depois de um desenvolvimento, né, de um processo muito lento, muito gradual e só muito recentemente. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Digam aí nos comentários, tá? Se vocês aprenderam alguma coisa, se foi entretenimento, né? Se vocês curtiram, deixa aí o like, curte, comenta e compartilha, viu? E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês pensavam que era assim também? Surgiu arma de fogo, acabou a espada? Ou vocês sabiam desse desenvolvimento tudo? Sabiam dessa época, dessas curiosidades, disso tudo? Eu quero saber de vocês. Deixem aí nos comentários. Então vai sair um novo vídeo aqui no canal da gente explorando bastante essa dinâmica, né, que durou bastante tempo, das armas de fogo em conjunto com a espada, né? Eu já falei de algumas coisas aqui, né? Questão de cavalaria, contexto, mas você tem piratas, você tem cavaleiros, você tem muitos contextos, muitas coisas para explorar. Daí eu vou fazer um vídeo começando a explorar esse assunto aí em breve. E a gente se vê então num próximo vídeo aqui no canal e falou!